Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sentiram minha falta? Bom, agora a gente vai retornar às aulas de ecologia da população e agora a gente vai começar a falar sobre as populações em si. Nessa primeira videoaula, a gente vai fazer vou fazer uma introdução às populações e nas próximas videoaulas a gente vai estudar as propriedades das populações, tá bom? Mas antes disso, olha aqui, ó, vocês já sabem, né? Vai lá no meu canal, dá meu like. Minha gente, eu tô vendo que vocês não estão dando meu like. Dá meu like lá para eu ficar feliz. Vamos começar. Olha aqui. Isso aqui vocês já viram naquela primeira aula lá de introdução à ecologia. Vamos aqui, ó. Vamos aqui. Conjunto, população é o quê? Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que ocupam um dado espaço e interagem entre si. Tem uma mudançazinha aqui, né? Eu tirei aqui o tempo, mas vocês já sabem, no determinado espaço, no determinado tempo. E que interagem entre si. Essa é a novidade que eu não tinha colocado antes. Aqui, quando a gente está falando de conjunto, matemática lembra o quê? Matemática lembra o quê? Quantidade. Números, conjunto da ideia de quantidade. Lembra para vocês que eu já falei várias vezes que não tem para onde vocês não vão fugir da matemática. Nem na genética, né? Não tem lugar nenhum. Pior ainda em ecologia, tá bom? Conjunto da ideia de quantidade e essa interação é o quê? Indivíduos da mesma espécie interagindo através da reprodução, de indivíduos produzem outros indivíduos e interage aí com seus descendentes através do cruzamento, tá? Em espécies bissexuais ou em espécies dioicas, né? Ou seja, dioica é o que tem os sexos, né? Masculino e feminino separados, indivíduos diferentes. Então, eles vão estar aí cruzando para combinar o material genético, né? Produção sexuada. E eles podem também competir, os indivíduos da mesma espécie podem competir entre si, podem cooperar, e etc. Existem várias formas de indivíduos da mesma espécie interagirem entre si. Mas aí, ó, o que é que eu vou trazer aqui de bem importante quando a gente está falando de sistemas ecológicos de níveis superiores? As populações são mais do que uma coletânea de indivíduos, porque eles interagem. Então, conjunto da ideia de números, ou seja, mais de um indivíduo, nesse caso aqui, quantidade mais de um, e esses indivíduos interagem. Então, é muito mais do que uma coletânea de indivíduos. É um sistema. E vamos lembrar, sistema é o quê? É um conjunto de diferentes... vamos dizer assim, no caso de organismo, conjunto heterogêneos de unidades heterogêneas de indivíduos diferentes que estão conectados, que interagem. Então, a população é isso. Já que mais não é da mesma espécie, mas os indivíduos da mesma espécie, eles apresentam variabilidade. Lembra? Esse é o pré-requisito, é o ingrediente, na verdade, da evolução. Então, se eles possuem se eles são diferentes entre si geneticamente, mesmo sendo da mesma espécie, eles formam unidades, eles são unidades diferentes, formando um sistema. E aí, ó, as populações vão apresentar propriedades e características de grupo. Quais são essas propriedades? Como a gente falou, os níveis, na primeira aula de introdução à ecologia, os níveis superiores, os sistemas com nível, de nível superior, eles vão apresentar propriedades emergentes que não existiam nos níveis anteriores. Nesse caso, propriedades de grupo, propriedades que só existem naquele nível. Tá?
Então, quais são as propriedades emergentes das populações? Abundância, densidade, deixa eu botar o apontador aqui que fica mais fácil. Abundância, densidade, amplitude geográfica, dispersão, mudança no tamanho, mudança na composição sexual, mudança na composição etária. A gente vai ver, tá? A gente vai ver essas propriedades. Agora eu queria voltar ao conceito de ecologia, para a gente fazer aqui uma ligação. Ó, voltando, antes disso, minha gente, ó, essas propriedades aqui, ó, emergentes, lembra que população é muito mais que coletânea, e ele vai trazer aí as propriedades de grupo. Então, essas propriedades emergentes aqui são números. Abundância é número de indivíduos, densidade é número de indivíduos por área ou por volume. Nossa, Maria, que zoada é essa? Amplitude geográfica é o quê? Um número também. Então, tudo isso aí são números, né? Porque são propriedades de grupo, né? Coletânea. Não é só uma coletânea, né? Mas traz a ideia de número. Tá? E essas propriedades serão resultantes das interações. Então, essas propriedades aqui serão definidas por números, né? A gente vai quantificar elas, e elas serão resultado das interações entre os indivíduos da mesma espécie. E aí, agora sim, a gente vai voltar aqui ao conceito de ecologia. Ecologia estuda o quê? É o estudo, é a ciência que estuda os padrões espaciais e temporais, ou seja, os padrões do espaço e no tempo, de distribuição e abundância dos organismos. E as causas e consequências, que são as interações. As causas e consequências desses padrões espaciais e temporais. Que são as causas? As interações. Então, aqui, quando a gente define as propriedades das populações, a gente está definindo aí os padrões espaciais e temporais da distribuição ou temporais. Da distribuição e abundância. Então, aqui, abundância, densidade, amplitude. Isso aqui, tá? Vai estar definindo aí os padrões. Tá? Quando a gente está estudando os padrões, a gente está preocupado com essas propriedades emergentes. E as causas e consequências são as interações. Né? Então, a gente já sabe aqui que os indivíduos da mesma espécie interagem entre si. Agora, observe. Peratexa. Ai, americano. Olha aqui. As interações incluem também as interações com outras espécies, tá? Entre espécies diferentes, e com os fatores abióticos, ou seja, os fatores físico-químicos do ambiente, além dos fatores bióticos. Então, ponha isso aí em mente, que essas propriedades emergentes aqui, essas propriedades das populações são definidas são resultado, melhor dizendo, são resultado, né, das interações, as causas consequências, né? E as consequências também são as interações entre indivíduos da mesma espécie, entre indivíduos de espécies diferentes e entre os indivíduos da espécie em questão, com os fatores abióticos, físico e químicos. Quando a gente quantifica as propriedades emergentes, tá? Quando a gente quantifica as propriedades das populações, a gente está definindo a estrutura populacional. A estrutura populacional de uma determinada espécie. Tá? Essa estrutura populacional pode ser no espaço, e aí a gente está lidando com padrões espaciais. E a gente também pode estar interessado na estrutura populacional no tempo, né? Como ela varia no tempo e como ela varia no espaço. Primeiramente, a gente vai estudar aqui os padrões espaciais de distribuição e abundância das populações no espaço, definindo a sua estrutura
espacial, sua estrutura espacial, tá bom? E depois a gente vai estudar no tempo. Então, esta videoaula termina por aqui. Esta videoaula termina por aqui e agora vocês já estão preparados e preparadas para começar o estudo das propriedades das populações, onde a gente vai começar com os padrões espaciais, ou seja, a estrutura populacional espacial. Até logo!